Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que te aproxime de Deus, que fortaleça a sua fé e que te convide a refletir sobre quem são as pessoas com quem você tem andado. Vou ler para vocês alguns versículos que está em 2 Crônicas, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 3, e no capítulo 20, do versículo 35 ao versículo 37, que diz assim: Josafá, o primeiro do 1 ao 3. Josafá, rei de Judá, voltou em paz para a sua casa em Jerusalém. O vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. No entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou os postes da Deus a zerar a terra, e pôs no coração o propósito de buscar a Deus. Depois do versículo 35 ao 37, depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, cuja conduta era ímpia. Aliou-se com ele para construir navios que fossem a Tarsis. Os navios foram construídos em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porque você se aliou com Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Irmão, eu li apenas esses versículos porque a história do rei Josafá é uma história bem longa que está no livro de 2 Crônicas, uma história que eu recomendo a você ler ela na íntegra, porque ela nos traz um ensinamento muito importante. Porque o rei Josafá foi um rei muito bom, ele foi considerado um rei justo em Israel. Ele fez coisas boas, ele tirou muita parte da idolatria em Judá, onde ele destruiu o poste da deusa Zerá e de outros deuses que os judeus estavam adorando. E dessa forma estavam se afastando de Deus. Mas Josafá cometeu um erro muito grave, porque ele se uniu primeiramente ao rei Acabe, um rei muito ímpio, um dos piores reis que Israel já teve, um rei que realmente ele não tinha nenhum temor de Deus, um rei que fez coisas horríveis. E por conta de ter se envolvido com Acabe, Josafá quase morreu. Ele só não morreu por conta da misericórdia de Deus, porque Deus viu coisas boas em Josafá pelo que ele tinha feito. Se não fosse a enorme misericórdia de Deus, Josafá teria morrido naquele momento. E depois da primeira passagem que eu falei para vocês, Josafá ele vai voltar para um caminho mais certo. Mas depois, no futuro, ele vai se unir a Acasias, vai cometer de novo o mesmo erro. E aí Deus vem e destrói o que ele construiu, no caso os navios que ele estava tentando construir. Irmão, o que eu quero te falar com isso é que quando você se envolve com pessoas erradas, quando você se envolve com pessoas ruins, essas pessoas ruins podem destruir a sua vida. Podem inclusive te levar à morte. Porque Josafá só não teve o fim dele em morte nesses casos, porque Deus é muito misericordioso e muito bondoso com aqueles que são fiéis a Ele. Mas irmão, não abuse da misericórdia de Deus. Pare de estar com as más companhias. Pare de estar com aquelas pessoas que você sabe que são erradas, aquelas pessoas que não seguem o caminho do Senhor, aquelas pessoas que fazem piada de Deus, piada de Jesus, que duvidam da fé, que duvidam de tudo que Ele fez. Irmão, essas pessoas não têm nada a te agregar. Na verdade, elas só têm a te destruir, a te desviar do Senhor. Você precisa falar para essas pessoas assim de Jesus, para que elas se convertam. Mas não fique se envolvendo com elas, ou você pode ter um fim doloroso, assim como Josafá teve, que não necessariamente seja a morte, mas você passar por sustos, por momentos de dificuldade, você ver coisas que você construiu sendo destruídas. Porque saiba, irmão, que Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. E Ele quer que aqueles que o amam, o sigam e façam vontade dEle. Então, irmão, que você possa meditar sobre esse texto, que você possa verdadeiramente pensar em quem você tem no seu círculo de amizade. E se realmente vale a pena ter essas pessoas com você. Se essas pessoas estão te aproximando ou te afastando do único e verdadeiro Deus. Que você possa meditar nessa palavra e que Jesus abençoe a sua vida. Amém.